Abra sua Bíblia. João, pode soltar. Até olhei para ver. Bênção. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 17 até 24. Sempre é importante a gente relembrar que cada evangelista teve liberdade para organizar o seu material de acordo com a sua perspectiva, com o seu interesse. Lucas é o evangelho que eu julgo ser mais íntimo acerca da pessoa de Jesus, porque ele apresenta Jesus como um homem perfeito, o homem perfeito. Ele vai optar em utilizar o título Filho do Homem um número considerável de vezes. Além disso, Lucas foi um médico, um homem ligado à ciência, à pesquisa, um historiador. É o mesmo autor do livro de Atos, que antes faziam parte do mesmo tratado, da mesma literatura. Lucas foi alguém que acompanhou o apóstolo Paulo como uma espécie de secretário dele, ajudante, auxiliar direto. Muitas memórias de Paulo em Atos foram escritas por Lucas. Lucas, ele não era judeu, era sírio, o que o fez alguém de livre trânsito também nas igrejas gentílicas ou não, de maioria não judia. Além disso tudo, Lucas, ele monta o seu evangelho a partir daquilo que ele chama no capítulo 4 de Manifesto de Nazaré. Quando Jesus, em um determinado dia, na sinagoga em Nazaré, ele abre o texto das Escrituras em Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu e me enviou para atuar naqueles grupos cegos, cativos, pobres, oprimidos, não necessariamente nesta ordem, mas ele vai construir o seu evangelho naquilo que a gente chama de novos súditos do reino. Um reino formado pelas minorias. Minorias que eram maiorias, né? Minorias aos olhos de Roma. Gente que o Império Romano tratava como ralé. Lucas entende que Jesus veio para trazer o reino de Deus nessa esfera. Se você entender o reino de Deus como uma pirâmide, o reino proposto por Lucas no seu evangelho, é o reino de ponta cabeça. Porque aqueles que estão na base, pobres, cegos, cativos e oprimidos, são considerados como prioridade. Ler o evangelho de Lucas assim vai abrir os seus olhos no entendimento de que Jesus sempre esteve entre aqueles que o mundo não queria estar. Ele expulsava demônios, e talvez não exista uma forma de escravidão mais abjeta do que a opressão, a possessão demoníaca. Ele lidou com leprosos, ele lidou com doentes, pecadores. Uma mulher pecadora ungiu Jesus com um perfume caríssimo, enxugando com seus próprios cabelos, na casa de um fariseu. Você
se lembra desta mensagem que eu lhes trouxe aqui. Jesus contrariava, amados, todos aqueles sistemas dominantes da época. Em Lucas, Jesus vai chamar Herodes de raposa. Herodes, em dúvida acerca de se Jesus de fato era o Cristo, manda emissários e fica temeroso do que ele vai ouvir. E nós vimos isso juntos aqui nessa dúvida de Herodes, no capítulo 9, versículos 7 a 9, em que Herodes se esforçava para ver quem era Jesus e consultava pessoas acerca de quem era, porque ele que havia mandado decapitar João Batista estava em dúvida se de fato quem era esse. E a partir então dessa perplexidade de Herodes, Lucas vai colocar então num contraponto à perplexidade de Herodes a declaração de Pedro, ainda no capítulo 9, só que agora no versículo 20, quando em Jesus perguntando quem que os seus discípulos diziam que era ele, Pedro responde: você é o Cristo de Deus. Então repare esse contraste. Eu quero incentivá-lo a olhar para o texto assim. A perplexidade de Herodes, que procurava conhecer quem era Jesus e se esforçava para vê-lo, pensando que Jesus fosse uma reencarnação de João Batista, e a atitude corajosa de Pedro, que sabia quem era Jesus, que ele era o Cristo de Deus. O capítulo 9, então, funciona como uma quebra dessa primeira grande porção do livro, onde Jesus, a partir da Galileia, realiza seus milagres, defende a sua messianidade, em atos de misericórdia e de compaixão aos excluídos. Do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas vai reunindo textos, e é nessa porção que a gente vai encontrar alguns textos únicos de Lucas, e não existem outros evangelhos, que é quando Jesus, então, ele manifesta, e essa expressão do versículo 51, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Isso vai até 19, quando Jesus está às portas de Jerusalém. E vai culminar, então, lá no versículo 41 do capítulo 19, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Então me permita tratar aqui essa estrutura literária de 9:51 até 19:41, quando nós encontramos então esse diário de viagem. E me permita ser simples ao dizer isso, mas é como se Jesus estivesse escrevendo ou vivenciando, ou Lucas, para ser mais preciso, recolhendo histórias de Jesus nessa jornada para Jerusalém. Olhe para mim, por favor, e nós estamos à vontade para dizer de que, na verdade, de Lucas 9 até Lucas 19 é a nossa caminhada também, porque nós também estamos indo para Jerusalém. Por isso que a gente se identifica tanto, por isso que a gente se acha tanto envolvido nessa história. Nessa série de mensagens, nós vimos o quanto que a questão da pessoa de Jesus, a sua identidade e a sua vocação, o seu chamado, estão umbilicados, estão juntos. E a nossa missão é a missão de Jesus. Domingo passado, eu sei que você que esteve aqui ou acompanhou pelo YouTube, você viu que foi uma mensagem muito tocante na ideia de que há uma pressa.
há uma urgência. Se no início do capítulo 9 Jesus chama 12 e os dota de autoridade para pregar o evangelho, para curar doentes, para expulsar demônios, agora no capítulo 10 ele chama outros 70. E esses 70, então, preste atenção aqui, são chamados para ir à frente de Jesus, como se fossem pessoas que estivessem preparando o caminho para que Jesus passasse por aquelas cidades. Eu não sei precisar qual foi o lapso de tempo, mas agora, a partir do versículo 17, nós vamos entender que, passados algum tempo, os 70 estão regressando dessa missão. E preste atenção aqui, eles estão possuídos de alegria. Uau! Deu tudo certo. Agora é só vitória. A prova acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. E cantavam. E faziam remeleixos. Estavam empolgados. Estavam entusiasmados. Eles falam, olha, até os demônios se submetem a nós. Eu falo, o demônio, pá! O demônio para. Sai, ele sai. Vai, ele vai. Eles estavam empolgados, muita alegria. Me perdoe a expressão meia que chula, mas eles estavam bêbados de alegria. Jesus então redimensiona esse sucesso dessa empreitada, dizendo o seguinte, olha, não é bem por isso que vocês devem estar alegres não, tá? E ele então, o próprio Jesus, se alegra e registra a sua alegria em adoração ao Pai, pelo fato dele ter confiado a sua missão aos pequeninos. E que, na verdade, nós não somos ninguém. Nós somos pequeninos. Eles estavam se sentindo grandes demais. Eles estavam se sentindo os caras. Jesus diz, olha, Deus escondeu a sua sabedoria aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Se você está comigo, você vai lembrar. O que Jesus quis dizer com isso aos pequeninos? Ele quis rever aquilo que está no capítulo 9, 46 a 48, que é quando Jesus chama uma criança, estão comigo? Coloca no meio deles e diz assim, quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aquele que for o menor de todos entre vocês, esse será quem é grande. Me permita dizer que foi um choque de realidade. Os discípulos estavam eufóricos, mas era uma euforia orgulhosa. Eles estavam para cima, eles estavam se amando, autoestima lá em cima. Eles estavam na onda do avivamento. Jesus está alegre também. Só que a alegria de Jesus é uma alegria humilhante. Quem for o menor será o maior. Jesus está dizendo, baixa a bola, moçada. Porque os demônios não se submeteram a vocês, porque vocês são os tais. Eles se submetem a mim. E cabe a vocês entender que a minha missão é para os pequeninos, não são para os sábios e os instruídos. Uau! Um banho de água fria. Seu orgulho precisa morrer. Tem gente que fala o seguinte, eu preciso saber lidar com o meu orgulho. Não, você não precisa saber lidar, você tem que matar.
Orgulho se mata. Paulo vai dizer aos Colossenses: mortificardes as obras da carne. Esse é o verbo, mortificar. Vamos ao texto. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Eles são até piedosos, né? Em seu nome. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que, olha o que Jesus fala, eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Não perca o foco. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou, se alegrou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos em particular, chamando-os no canto: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Profetas e reis, hein? Olha só. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ah, Deus, que não haja distração alguma aqui, mas que a sua palavra realmente nos leve cativo nesse entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Foi de Charles Spurgeon, pastor batista, no passado, essa expressão: se você não é um missionário, você é um impostor. O contexto dessa frase é de um sermão em que ele vai dizer o seguinte: uma vez mais, aquele que realmente tem Jesus em alta estima terá grande consideração por ele. E assim como os pensamentos são manifestos pela boca, falar-se-á muito dele. Isto é, se você ama Jesus, Spurgeon está dizendo, você tem que falar muito dele. Você tem que ter alta consideração por ele. E aí, retoricamente, ele pergunta: falamos muito de Jesus? Se ele lhe é tão precioso, você não será capaz de guardar as boas novas para si mesmo. Você a sussurrará no ouvido do seu filho, contará ao seu marido, compartilhará avidamente com seus amigos. E aí que vem um parágrafo da frase: sem o encanto da eloquência, você estará mais eloquente do que nunca. Seu coração falará e seus olhos brilharão enquanto você fala do seu doce amor. Todo cristão aqui ou é um missionário ou é um impostor. Lembre-se de que ou o que você está espalhando: o reino de Cristo, ou você não o ama. Uau! Ou você espalha o reinado de Cristo, ou você não o ama. A grande ideia desta passagem, João Marcos, é essa: a igreja que segue a missão de Deus se alegra com a salvação de vidas. Essa é a nossa bem-aventurança. Se alguém fosse lhe perguntar qual a missão da igreja, você deveria responder sem pestanejar: a igreja existe para salvar vidas. Hoje nós temos muita gente buscando clínicas de crescimento de igreja, gente buscando teses das mais diversas acerca da importância de uma igreja. A igreja existe para salvar vidas, e só a igreja pode fazer isso. Não há nenhuma instituição na terra que pode salvar vidas.
Nós podemos ter, amados, na sociedade, iniciativas das mais diversas, envolvendo personalidades, envolvendo iniciativas evangélicas. Mas somente a igreja pode compartilhar do evangelho para a salvação de vidas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Se amamos a Cristo, vamos compartilhar a respeito dele. Por isso que a estrutura desse texto, preste atenção, é simples. Os missionários regressam, versículos 17 a 20. E mais tarde, nós vamos ver o testemunho de Jesus junto ao Pai, a respeito da missão que ele havia recebido e havia compartilhado para os pequeninos. Compartilhei com vocês no início da mensagem, amados, que eles estavam, de fato, passando uma tela, João, eles estavam regressando alegres e envolvidos. Senhor, em seu nome, olha, em seu nome, expulsamos, os demônios se submetem a nós. Jesus, então, orienta-os a respeito da história da salvação. Ele diz, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Olhe para mim, por favor. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, à medida que o evangelho avança no mundo, Satanás, ele é destronado. Assim como aconteceu, e Apocalipse 12 vai dizer, na vinda do Filho do Homem, em que Satanás, que aqui é representado no texto de Apocalipse como sendo um grande dragão vermelho com 7 cabeças, com 10 chifres, e nessas cabeças 7 diademas, o texto vai dizer, no versículo 4 de Apocalipse 12, que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E ali então o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Eu não quero que você tenha pesadelos a respeito do Apocalipse, mas a grande mulher aqui não é Maria, a mãe de Jesus, mas é o povo de Deus, é o Israel de Deus, que deu origem ao Filho de Deus, que é Jesus. A mulher aqui representa então a história da primeira aliança. Todo o povo de Deus da antiga aliança. Aquela profecia, amados, que está no Evangelho, em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, de que da descendência da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Da serpente, o próprio diabo, que é o dragão vermelho também. Os símbolos são ricos. Satanás, em todo o tempo, durante o ministério de Jesus, quis matá-lo. Tudo que Satanás fez ao longo do ministério de Jesus foi matá-lo, tentar matá-lo. Ele queria matá-lo já bebê, quando Herodes pediu, então, que matasse os meninos abaixo de 2 anos. Falhou. Depois, o próprio Satanás aparece para Jesus após o batismo para tentá-lo por 40 dias. Você conhece muito bem a história. Satanás falhou de novo. Ao longo do ministério de Jesus, o diabo vinha à frente de Jesus, possuindo pessoas, tentando desviar o foco da missão de Jesus o tempo todo. Satanás falhou, Jesus venceu. Sua palavra era a máxima. Mais tarde, amados, nós vamos ver no Getsêmani, o próprio Satanás está ali, na agonia de Jesus no Getsêmani. E Lucas registra isso num dos seus capítulos. E lá, afligido por Satanás, numa angústia de alma, ele falha novamente, porque Jesus diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até na cruz, amados, Jesus também foi tentado. E Lucas também vai registrar isso. Quando o ladrão na cruz diz o seguinte, olha, as pessoas ali, você salvou tanta gente, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Dá uma ajudinha para a gente. Todos querendo que Jesus poderia, amado, sair da cruz levitando, leve, livre, solto, dizendo, eu venci? Poderia sim ou não?
Sim, mas ele não iria vencer a morte. A profecia bíblica, amados, é de que ele teria que enfrentar a morte. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em todo o tempo do ministério de Jesus, Satanás quis desvirtuá-lo de sua missão. Mas graças a Deus, ele falhou em tudo. Em tudo. E se isso não fosse o suficiente, amados, Jesus deu à igreja. E aqui nós vamos encontrar, olha, Jesus dizendo, versículo 19, eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano, amados. Amados, aqui Jesus está citando Salmo 91, 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Jesus aqui está deixando claro, eu não vou insistir nesse ponto, porque eu disse no domingo passado, que o contexto da nossa missão não é água com açúcar não, gente. Não é água fresca e sombra, não. É luta, é batalha, é diabo, é cobra, é escorpião. Ezequiel 2,6 diz, você, filho do homem, não tenha medo deles nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Satanás, amados e amadas, já está derrotado, ele caiu do céu como um relâmpago. Nós temos uma autoridade de tal modo, amados, que não é para você sair daqui com medo. Você não precisa ter medo. É incrível, amados, como que a pandemia revelou tantos crentes medrosos, medo de morrer, medo de... Enfim, não precisa ter medo. A sua vida, amados, perguntaram para um ex-muçulmano lá do Sudão, convertido, ou hoje um pastor, você não tem medo de morrer, fulano de tal? E ele disse o seguinte, eu já morri. Eu vou ter medo do quê? Eu já morri, amados. Em Apocalipse 12:11 vai dizer de que mesmo em face da morte, os cristãos não amam a própria vida. Nós não temos que amar a própria vida, amados. É isso que nos faz parte de um reino de vida, um reino de Deus. Nós temos que vencer medos, empecilhos, serpentes, escorpiões. Temos autoridade. Paulo, por exemplo, em Atos 28, viveu isso na pele. Ele vai juntar alguns gravetos para fazer uma fogueira, de repente uma serpente o pica. E ele não morre. E aí disseram, poxa, esse homem não sei o quê, deve ser Deus. Ou ele é endemoniado e está fugindo de Deus. E aí a cobra o picou, ou ele é Deus. Porque a cobra picou e o desgraçado não morreu. A autoridade dada em nome de Jesus. O Evangelho de Marcos vai terminar, amados, com o chamado final longo, né? Que isso é uma discussão que eu vou deixar para os estudiosos aí, mas eu creio no final de Marcos, conforme nós temos na maioria das nossas versões. Então eu creio no final longo de Marcos. Lá no capítulo 16, naqueles textos que o pessoal fica assim, mas será que é para nós hoje? Será que não é? Amados, vai estudar a história dos missionários. Você vai ver que isso daqui acontece todo dia, toda hora. Está lá no versículo 17 de Marcos 16. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu creio nisso. Eu creio nessa autoridade, amados, de Jesus. Mas Jesus, amados e amadas, preste atenção nisso, não se perca. No versículo 20 diz o seguinte, olha, mas no entanto, contudo, entretanto, porém, vocês não devem estar alegres por conta do desempenho de vocês. Porque olha para mim, Deus não leva em conta o desempenho, Deus leva em conta a nossa fidelidade. Não existe um ranking no reino dos céus. Aqueles que se desempenham mais, discípulos classe ouro, prata, bronze. Não. Todos nós, amados, estamos no mesmo patamar. Somos
do mesmo patamar, quase perto do chão. Todos nós. O nosso plano de carreira, Jonas Madureira que gosta de brincar, o nosso plano de carreira é ser mais do que um servo. É servo inútil. Quanto mais você quer crescer no reino de Deus, mais próximo você vai estar de ser um servo inútil. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Cada vez mais. Lá embaixo, Jesus diz, olha, se alegrem, mas não porque os espíritos se submetem. Calma, calma, não precisa gravar videoclipe, documentário, não precisa colocar no TikTok. Não faz festa, não faz cartaz. Não faça divulgação do tipo, pregará no grande evento o pregador que tem a unção de Deus. Olhos de águia, olhos de Deus, radiografia de Deus. Eu queria estar brincando, amados, mas existe, tá ok? Tem coisa que acontece no mundo gospel, amados, que só Deus não duvida. Porque Ele é Deus. Para com essa papagaiada. Esse negócio de demônio submeter não é para dar alegria. Eu nunca, amados, depois de uma visita de expulsar demônios, eu saí alegre. Eu sempre saí destruído. Mas grato, porque a autoridade vem do Senhor. Aleluia. Não é para a gente se alegrar. É para a gente se alegrar, olha para mim. Aí um aleluia você pode dizer. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é que conta. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Ainda um outro texto de Apocalipse 13:8. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, a respeito da besta. Quem adorar a besta, o anticristo, aquele que vai se levantar em lugar de Cristo. Amados, como vai ser isso? Olha, nem dá tempo de eu explicar aqui. Eu só sei que vai levantar um sistema, amados, anti-Deus. Já estamos vivendo, né? Só que a gente está vivendo uma amostra. Vai ser muito pior. E a maioria das pessoas, olhe para mim, vão servir ao anticristo. Ih, pastor, um dia me perguntaram, igual a pergunta de criança que me fizeram hoje, alguém me perguntou, pastor, vai ter mais gente no céu do que no inferno? Falei, não. É o contrário. Porque o céu é porta estreita que dá numa porta estreita. E são poucos os que entram por ela. Agora, o caminho mau é o caminho largo que dá para uma porta larga. E são muitos os que passam por ela. Amados, nós sempre vamos ser minoria. Quando o evangélico está maioria, é para preocupar. Porque tem muito joio nesse meio. Tem muito cabrito no meio das ovelhas. Show, cabrito. Porque nós somos, amados, o povo da minoria. Do caminho estreito. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós não vamos adorar a besta. Diz, eu não vou adorar a besta. O anticristo, o falso profeta, uma besta do mar, outra besta na terra. Não se assuste não, nem tenha pesadelos. É só você dizer, serei fiel ao meu Senhor, serei fiel. Aleluia. Permaneça fiel. Permaneça na posição, como diz os irmãos pentecostais. Permaneça na posição. Você vai chegar lá. Vai chegar lá. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Eu gosto de dramatizar, mas é sério, tá ok? Seu nome, por favor. Luiz Gustavo. Com S ou com Z? Ele sabe, né? Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. A nossa recompensa é pela graça.
o nosso julgamento é pelas obras. Uau! É. O texto diz: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Mas há um livro. Esse livro é com artigo definido, é o livro da vida. Esse não tem obras. Aleluia. Esse só tem o seu nome escrito com o sangue de Cristo. Aí você tem que ir Apocalipse 20, 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 27 diz: nele, ou nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro. Repita comigo: nada que seja impuro. Nem o que pratica abominação e mentira. Diga. Mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, queridos, a maior alegria dos verdadeiros discípulos de Jesus não é fazer exibições, shows da fé, não é fazer grandes discursos, cantar músicas, atrair multidões. A igreja não existe para fazer shows pirotécnicos, para receber recursos de governo, de quem quer que seja. A nossa missão é, de fato, levar pessoas ao conhecimento de Jesus, para que mais pessoas sejam inscritas no livro da vida. Por isso que diante desse choque de realidade, queridão e queridona, Jesus, nos versículos 21 a 24, testemunha. Um clique na tela, João. Ele testemunha. Ele diz: olha, graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas que eu acabei de falar, de gente que é sábio e instruída, amados, e revelaste aos pequeninos. Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção aqui: quanto mais sábio e instruído pelo mundo você for, menos você vai entender a respeito disso que eu estou pregando aqui nesta noite, e que Jesus pregou. Na lógica do reino, quanto você mais sabe, porque a sabedoria do homem, Tiago capítulo 3, ela é animal, terrena e diabólica. Tem gente que fala: eu preciso conhecer mais a Bíblia para eu saber de tudo. Eu quero saber de tudo. Você vai saber para a sua própria condenação. Você vai para o inferno instruído, sábio. Mas nós somos sábios pela graça, nós somos salvos por aquilo que, mesmo não entendendo, cremos. Não foi Jesus que disse a Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. E é tão difícil a gente entender, porque a gente quer colocar Deus, amados, olhe para mim, nas categorias racionais. Eu tenho colegas que leem Tomás de Aquino para poder entender as provas irrefutáveis da existência de Deus pelo pensamento tomista, de Tomás de Aquino. Eu nem tento, amados. Porque é cansativo, é chato, é denso. E não dá para entender Deus, amados, a partir de Tomás de Aquino. Tem que entender Deus a partir de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não prova que Deus existe. A Bíblia descreve um Deus que existe. É crer ou não crer. O autor aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que o creem, que aqueles que o temem, acreditam que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Por isso que a gente tem que ser como uma criança, amados. A gente até tem perguntas a fazer, mas Deus olha para a gente e fala o seguinte: Marquinhos, né? Quando você crescer, você vai entender. Você é pequenino. Aqui só tem pequenino, amados. Ou pelo menos só deveria ter, tá? Ou alguém aqui é sábio, instruído, segundo o padrão deste mundo.
Jesus volta para os seus discípulos, ou melhor, antes ele diz assim também: ó Pai, tudo foi do teu agrado. Repare que Jesus chamou Deus de Pai aqui. Ele mesmo se coloca numa posição, deixa eu pensar para eu não ser herege agora, né? Uma posição de humildade em relação ao Pai, de dependência em relação ao Pai. Porque Jesus Filho e Jesus o Pai são o mesmo. E Jesus o Filho e Deus o Pai. Mas há uma relação de obediência na Trindade, sem ser subordinação. Uau! Tudo isso que teologia é coisa chata. Não há subordinação, mas há uma obediência. Há uma rendição. Jesus é que disse aqui, olha, ó Pai, foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho o quiser, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O próprio Jesus, amados, não era nada sem o Espírito Santo. E agora, não era. Em Lucas 3,22, ele sai do Jordão e diz o texto: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho, em ti me agrado. Quando Jesus volta do Jordão e é levado por Satanás até o deserto para ser tentado, diz Lucas 4,1 que ele está cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aqui contrasta sábios instruídos com pequeninos. E ele diz: olha, eu sou aquele que é a expressão do Deus o Pai. Ou eu sou o Filho unigênito do Pai. Em João, Jesus vai dizer, 14,6, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aos Colossenses, Paulo vai dizer, ele é a expressão exata do próprio Deus. A imagem perfeita de Deus. A cristologia perfeita. Tudo foi entregue ao Filho pelo Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando Jesus veio, amados e amadas da glória, o reino foi entregue a ele. 1 Coríntios 15, 24. O reino foi entregue a ele de direito. O reino de Deus está entre nós. Mas o reino de Deus ainda não está glorificado em nosso meio. Nós ainda não estamos, amados, vivendo sob a égide completa do reino. Nós vivemos sob a influência do reino, mas ainda não sob o domínio do reino. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda. Mas chegará um tempo, aleluia, e não está longe. 1 Coríntios 15, 24 vai dizer: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Chegará um tempo, amados, em que a obra de Cristo vai se aprontar neste mundo. E aqueles que são dele vão ser reunidos junto dele. E aqueles que foram mortos subirão juntos. A terra entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, o fogo entregará os seus mortos. Todos os eleitos, amados de todos os tempos, vão se reunir a ele, ao toque da trombeta. E todo olho verá e toda língua confessará, Filipenses capítulo 2, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Como diria Charles Wesley, tu, ó Cristo, és tudo o que eu quero. Eu encontro em ti mais do que necessito. Daí Jesus termina essa porção, voltando para os seus discípulos. Olhe para mim nesses minutos finais da mensagem. Agora Jesus deixa a multidão. Jesus fala o seguinte: gente, eu vou falar agora para quem está comigo mesmo. Para quem é do batente. Porque, amados, olhe para mim. Jesus tem um povo. Por que Jesus ensinava por parábolas? Para que os incrédulos não entendessem. Ele só falava em parábolas para que os incrédulos não entendessem.
E quando os discípulos perguntavam para ele, Jesus, explica que era parábola, ele explicava. Tayane, mas só para os discípulos. Essa ideia de que Jesus vai dar uma chance para todo mundo, cara pálida, não existe não. Deus tem um povo. O povo que vai sair da grande tribulação, aleluia. E que vão perguntar, que povo é esse? Esse é o povo que está vindo da grande tribulação. E nós vamos ter as nossas vestes lavadas pelo sangue. Como diz o outro, lavadas e enxugadas pelo sangue de Jesus. Nós vamos ser mais brancos do que a neve, amados. Aleluia. Ele vai olhar para o nosso currículo e vai dizer, caramba, mas seu nome está aqui. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que Jesus chamou esse pessoal, versículo 23 diz, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus vai usar essa expressão no texto do parábola do bom semeador. Lucas tira da parábola do bom semeador e coloca aqui. Para dizer o seguinte, olha, tem coisa que o mundo não vai entender nunca. Ser crente, amados, é uma loucura. É só gente pancada na cabeça que crê. Porque a fé, amados, é admitir para si mesmo que não há nada que possamos fazer para sermos salvos, a não ser crer. Pura e simplesmente crer. Profetas e reis, amados, olhe para mim, quiseram ver o que a gente está vendo. Quiseram ouvir o que a gente está ouvindo. Mas não ouviram. Aplicações finais. Podemos ter nossa alegria fundamentada em feitos espetaculares. Mas isso não nos manterá alegres em meio às severas batalhas espirituais que travaremos no nosso dia a dia. Se você ficar alegre apenas porque você está vendo grandes coisas, fazendo grandes coisas, participando de grandes eventos, feitos espetaculares, de nada disso vale. O que mantém a gente firme em meio às severas batalhas espirituais é a alegria de saber que somos abençoados, somos guardados, que temos a autoridade de Jesus para pisarmos em cobras e escorpiões e vencermos todo o poder do inimigo que se levante contra nós. Outra, João, lembro-me do corinho antigo, com pena de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Que doce e graciosa esperança, amados. Permitam-me lhes falar ainda um pouco mais sobre a questão do livro da vida. Há vários trechos da Bíblia, Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5 e outros textos. Em Filipenses 4:3, Paulo vai dizer que as pessoas que cooperavam com ele tinham seus nomes escritos no livro da vida. Há o livro da vida. Em outros textos, o livro da vida está subtendido, como em Hebreus 12, quando vai chamar a igreja de a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Você acha que Deus precisa de um livro para escrever nomes? Não. Mas a figura de um livro comunica a importância que nós temos para Ele. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Eu quero lhe propor aqui um contraste muito interessante. Os justos têm os seus nomes
no livro da vida. E os ímpios? Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Os ímpios têm seus nomes no chão. Vem o vento, vem a chuva, eles não existem mais. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Por fim, João, Jesus tem toda a sua história, a minha história, a história da humanidade, sob o seu governo. Em Jesus, Deus se tornou rei. Somos súditos de um rei terrível, mas bom. Bom. Efésios 1, 9 e 10, a dizer que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Deixando a última tela, João. A igreja que segue a missão de Deus se alegra com a salvação de vidas. Essa é a nossa bem-aventurança. Eu quero trazer duas realidades para terminar. Duas ilustrações muito vívidas, que tocam profundamente no meu coração e que resumem a beleza desta mensagem. Primeiro é que a gente tem uma mania, amados, de querer estar prontos, mas nós nunca vamos estar prontos aqui. Você vai sair daqui com convicções, com crenças, com decisões. Depois de confissão de pecados, de ceia do Senhor, você vai sair daqui realmente pleno deste propósito, de mudar a sua vida, de ser um crente melhor. Mas George MacDonald, um dos autores preferidos do C.S. Lewis, tem uma parábola. E o próprio C.S. Lewis coloca num dos seus livros, dizendo o seguinte: imagine-se como uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. Está comigo? No começo, talvez você consiga entender o que Ele está fazendo. No começo, Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado, etc. Você sabia que esses consertos eram necessários. E por isso não se surpreende. É o início da fé. Você está falando, poxa, Jesus está mexendo comigo. Que bom. Mas, George MacDonald continua na sua parábola. De repente ele começa a derrubar as paredes da casa. Começa a mexer no seu casamento, começa a mexer no seu entendimento acerca do trabalho, começa a mexer no seu entendimento sobre a vida em sociedade, sobre como você deve estabelecer-se como cidadão. Ele começa a mexer, a derrubar as paredes. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Ele está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, abrindo pátios. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho, mas ele está construindo um palácio no qual ele mesmo pretende habitar em pessoa. Será que era isso que Paulo quis dizer quando disse que nós somos morada de Deus? Eu creio que sim. E para terminar, já citei tantas vezes aqui, mas ser pastor é repetir, e ser ovelha é ouvir e obedecer. Diz Tênio Márcios, o sonho. Sonhei que eu tinha morrido,
Não lembro direito do que. Me vi em frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio. Um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? E eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará, com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nesta porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro, eu quero ver meu Salvador. Somos salvos pela graça, perdoados pela graça, justificados pela graça, santificados pela graça. Aleluia. E um dia seremos glorificados pela graça. Você acha que você merecia participar da ceia desta noite? Você é membro desta igreja? Ou membro de alguma outra igreja que está nos visitando? De jeito nenhum. Mas pela graça, nós vamos nos achegar à mesa do rei, partilhar do pão e do cálice, e vamos dizer, obrigado, Senhor, porque ainda que os meus pecados fossem vermelhos como carmesim, ainda que as minhas iniquidades sejam vermelhas como a escarlata, os meus pecados perdoados se transformam em brancos como a mais pura lã. Que alegria, amados, é saber que pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, da performance, para que ninguém se glorie. De pé, igreja, por favor. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor.